Olá, seja bem-vindo ao canal Celso Automação. No vídeo de hoje, finalmente eu retomo a série aqui sobre esta placa aqui de Arduino e sobre como programar o Arduino com a linguagem Ladder através lá do software LD Micro. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre as entradas e saídas no Arduino e no CLP, por exemplo, e explicar como funcionam as entradas nesta plaquinha aqui. Eu peço desculpas se ficar um pouco mexido, um pouco travado o vídeo, porque eu estou gravando aqui com a câmera do meu celular e eu acabei esquecendo de trazer o suporte da câmera aqui para a cidade onde eu vim. Então, eu vim fazer a faculdade, então agora eu estou em outra cidade e acabei esquecendo de trazer o suporte do celular. Mas vamos começar então a falar das entradas e saídas, né? Então, eu trouxe aqui uma pequena sulfite com uma explicação bem por cima do que seriam. Então, as entradas e saídas de um dispositivo seriam como se fossem os canais de comunicação com o qual esse dispositivo se comunica com o mundo exterior. No caso aqui do Arduino, as entradas e saídas vão ser esses canais aqui de entrada, neste lado aqui, e os canais de saída neste outro lado aqui. Vou ligar o flash para ver se melhora. Agora sim. Bom, então as entradas e saídas de um dispositivo vão receber alguma informação, algum sinal e vão permitir daí que esse dispositivo se comunique com o mundo exterior. Aqui no caso do Arduino, esses sinais vão ser sinais elétricos, né? Então, vão ser sinais de tensão ou uma tensão analógica que pode variar entre 0 a 5 volts, ou um sinal digital, que é um sinal que ou está em 0 ou está em 5. A propósito, já que eu acabei de falar de digital e analógico, eu trouxe aqui uma breve explicação do que seria uma entrada discreta ou digital e uma entrada analógica aqui num dispositivo. Então as entradas discretas elas possuem dois estados possíveis, ou ligado ou desligado, né, verdadeiro e falso, mas elas sempre se alternam entre esses dois estados. Inclusive elas são associadas depois com uma lógica binária, que são uma lógica de dois estados. Já as entradas analógicas, ou mesmo as saídas analógicas, vale para entrada e saída, são entradas e saídas, né, são canais de comunicação que podem assumir múltiplos estados. Então aqui um exemplo de sinal analógico seria um sinal por exemplo, pressão, vazão, temperatura, que são sinais que codificam um valor numérico, né? Então, uma temperatura é sempre um valor que vai estar lá entre 0 a 100 graus ou abaixo de 0, mas são valores numéricos que podem assumir mais de dois estados. Já um estado discreto ou um sinal digital seria uma lógica que você só tem dois estados possíveis, que poderia ser, por exemplo, o estado de um motor ligado ou desligado, ou de um botão, dispositivos que só possuem esses dois estados mesmo. Aqui uma observação importante, que o estado lógico, que vai ser o estado que a gente vai representar lá do software, no LD Micro, por exemplo, ele nem sempre acompanha o que seria mais intuitivo na conexão elétrica. Então, o que eu quero dizer com isso? Trazendo aqui um exemplo de um CLP, né, de conexões de CLP. Então, por exemplo, dependendo do modelo do seu CLP, do fabricante, ele vai ter duas formas de você reconhecer os sinais digitais, né, que vão ser enviados por esse CLP. Então, por exemplo aqui, ED é entrada digital. Então aqui a gente tem um CLP, por exemplo, que se conecta com uma entrada digital a um fio. E quando essa entrada digital recebe um sinal de 12 volts, né, ou um sinal positivo lá na bateria, ele vai representar essa informação como verdadeiro no software. Então esse aqui seria o estado lógico. E esse aqui seria o estado elétrico, né, a conexão elétrica. E aqui, quando ele recebe 0 volts, ele interpretaria lá no software como um valor falso, um valor desligado no software. E no estado elétrico seria 0 volts. Então aqui ele está codificando, né, está associando a essas tensões aqui um estado lógico na lógica da programação. Porém, esse é um tipo de conexão aqui, um tipo de entrada que você pode ter em CLP, entrada discreta. Existem outros CLPs e daí vai variar muito de modelo, você tem que conferir quando você vai fazer a programação, que o valor positivo ou o valor de 12 volts aqui, ele é associado com o estado falso. E o valor de 0 volts é associado com o estado verdadeiro. Então, na lógica, ou pelo menos para mim, é menos intuitivo esse tipo de conexão aqui, porque você geralmente associa um valor positivo, um valor acima de 0, com a informação verdadeira, né? Mas aqui na lógica da programação do software vai ser um valor falso. E aqui o 0 que vai ser o valor verdadeiro. Então, é por isso que eu digo que o estado lógico, quando você vai programar usando um software que usa essa lógica binária, ele nem sempre vai acompanhar o que tem na conexão elétrica lá do seu dispositivo, o sinal elétrico, né? Nem sempre vai ser aquilo que é o mais intuitivo. Agora falando desta placa aqui, porque, como eu falei, a maioria dos CLPs aqui, eles têm uma entrada de sinal a um fio só. Então aqui você vai injetar uma tensão, por exemplo, 12 volts,
E essa tensão aqui, ela vai ser interpretada aqui como sendo um estado lógico, ou verdadeiro ou falso. E quando você não injeta nada, ou você injeta a tensão inversa, né, aqui por exemplo 0, ele vai assumir o estado oposto. A maioria dos CLPs tem essa conexão a um fio só, porque ele tem a capacidade de você não injetando nada aqui, estando esse circuito aberto, ele já assume automaticamente o estado falso. Seja o estado falso de uma conexão de 0 volts, ou seja o estado falso de uma conexão de 12 volts, por exemplo. Já o Arduino, por ser um microcontrolador e não ser voltado para automação industrial, né? Eu até falei no primeiro vídeo dessa série que o Arduino ele não é voltado para automação industrial, então você pode programar ele com uma linguagem ladder, mas você vai usar ele mais em aplicações residenciais, aplicações que não tenham interferência e nada muito degradante para essa plaquinha aqui. Então, o Arduino, como ele não tem esse objetivo, ele não tem essa funcionalidade aqui de você injetar um sinal único aqui por um fio só e você poder simplesmente cortar esse circuito aqui, né? Você deixar aberto. Então, o Arduino ele tem flutuação. Se você deixa um pino de entrada aqui do Arduino desconectado, por exemplo, esses pinos digitais aqui, tem aqui digital 2, 3, 4, 5. Se você deixa esse pino desconectado, ele vai ficar flutuando no estado lógico dele. Então, ele vai ficar assumindo valores aleatórios. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para isso não acontecer, você tem que ter sempre, por exemplo, você tem que ter sempre um resistor conectado a um sinal fixo. Então, por exemplo, aqui, um resistor conectado ao sinal 0 volts, né, o GND, ele vai manter essa conexão aqui dessa entrada digital do Arduino no valor 0, caso não seja injetada nenhuma tensão. E aqui nessa plaquinha aqui, a entrada de sinal digital, ela é diferente aqui do CLP, ela é uma entrada a 2 fios, né? Porque ela é uma entrada com optoacoplador. Então, o que seria esse optoacoplador? É esse circuito aqui que eu representei, que ele funciona basicamente assim. Você tem aqui um LED, né? Infravermelho. Então, aqui tem uma conexão positiva e negativa para você ligar esse LED aqui. E ele vai ser um LED que vai emitir uma luz infravermelha. Quando ele está conectado aqui, o positivo e o negativo está alimentado, esse LED ele vai iluminar aqui um fototransistor, que é um transistor que funciona com a presença de luz infravermelha, e esse transistor ele vai funcionar como uma chave, então ele vai permitir essa condução aqui dos 5 volts, através desse circuito aqui, para a entrada digital do Arduino. Então quando o LED está alimentado, esse outro circuito aqui passa a fechar, passa a ser alimentado também, e o Arduino vai receber um sinal aqui de 5 volts. Agora, o Arduino aqui é bem claro o sinal digital, o estado lógico dele, né? Então, os 5 volts no Arduino sempre vai ser verdadeiro, e o 0 volts sempre vai ser falso. Então, nos próximos vídeos a gente vai sempre assumir isso, caso a gente esteja falando do Arduino. Então, quando você alimenta aqui este LED infravermelho, esse circuito aqui vai ser ativado e o sinal do Arduino vai para verdadeiro. Quando você corta essa alimentação aqui, esse fototransistor também vai ficar cortado, não vai conduzir eletricidade. E daí a única coisa que vai estar conectada com o Arduino é essa resistência aqui, que é uma resistência de valor bem alto, que ela só serve para realmente, quando não tem nenhum outro sinal, ela dar essa referência aqui de tensão, dessa tensão 0 volts aqui, para ele ficar travado no estado falso, para ele não ficar oscilando. Então, basicamente é assim que funcionam essas entradas aqui discretas, entradas digitais desta plaquinha aqui. Caso você não tenha uma placa dessa aqui, você queira fazer um circuito com Arduino, você pode seguir essa mesma lógica aqui, daí você tem que utilizar um optoacoplador e um resistor aqui de 1K, 2K, 5K, só para você fazer essa resistência aqui que é chamada de pull down, que na tradução, uma tradução do inglês significa empurrar para baixo, que é uma resistência que realmente empurra esse estado lógico aqui para o valor de baixo, né, para o valor falso. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre as entradas digitais, eu vou falar um pouco sobre as saídas digitais. Então, numa placa de Arduino qualquer, pode ser essa aqui, pode ser o Arduino Nano, desconsiderando todo esse circuito aqui extra que eu tenho, considerando apenas a placa, a saída digital ela vai ser parecida com o que a gente falou da entrada digital, de ela ter estados elétricos associados, né, tensões elétricas associadas. Então, uma saída digital num Arduino, quando ela está no estado falso, ela vai ter uma saída em tensão de 0 volts, o GND, chaveado com o terra da fonte. Ou, quando você está num estado verdadeiro, né, no estado alto,
no estado lógico, a saída vai assumir o estado de 5 volts, a tensão de 5 volts, que é a tensão máxima aqui que o Arduino suporta. O problema é que para automação, você ter uma saída desse tipo, que vai variar entre 0 e 5 volts, ela não é muito útil. Então, por exemplo, você não consegue acionar um motor ou uma lâmpada, nem qualquer circuito que funcione, por exemplo, em 127 volts, através de um sinal de 5 volts diretamente, porque não dá para acionar uma carga de 127 com um sinal de 5. Então, a maioria dos dispositivos para automação, seja relé, seja Sonoff, seja outros dispositivos para uso residencial, ou mesmo CLPs, né, que são para uso industrial, eles vão ter as saídas digitais, na verdade, utilizando chaves, né? Então, em vez de você ter uma saída que é um sinal de tensão, você vai ter uma saída que é um contato elétrico. Então, CLPs têm, por exemplo, saídas a relé, que é um contato eletromecânico, ou a triac, que é um contato que vai ser feito através de um circuito eletrônico, que é um tiristor. Aqui nessa placa aqui também, ele também faz essa adaptação. Então, a partir dessa saída em tensão de 0 a 5 volts do Arduino, ele vai acionar relés que têm contatos que podem abrir ou fechar. Então, aqui fazendo uma pequena tabela mostrando como funcionaria isso na prática aqui nesse circuito. Você tem um sinal no software, né, que a gente vai programar depois ali no LD Micro. No software, esse sinal pode ser falso ou verdadeiro porque é um sinal discreto, né? Quando esse sinal no software está falso, está enviando esse sinal aqui para o dispositivo, o relé, em relação ao contato NA dele, ele vai estar aberto, então ele não vai conduzir eletricidade. Agora, quando esse estado no software mudar para verdadeiro, daí sim o relé vai ser acionado, né, a bobina do relé, e os contatos normalmente abertos vão fechar e ele vai conduzir eletricidade. O relé que tem aqui, na verdade, é um relé de 3 contatos, então aqui tem uma representação de como funcionaria. Você tem um polo comum, onde você pode conectar aqui uma parte da carga, né, da sua fonte. E você tem duas conexões. A normalmente fechada, que quando a bobina do relé não está alimentada, ela vai estar sempre conduzindo, vai estar sempre com o circuito fechado. E a normalmente aberta, que quando a bobina do relé for alimentada, esse contato aqui mexe, né? É um processo eletromecânico. E fecha esse contato aqui, daí a normalmente aberto fecha. Caso contrário, com a bobina do relé desalimentada, esse contato ele permanece aberto, ou seja, sem conduzir eletricidade. Então aqui eu pus só a conexão NA, que é essa conexão aqui de cima, para não ficar muito confuso, mas a conexão NF ela vai ser associada aqui com o oposto da NA. Então no software, quando você envia o estado falso, o NF vai estar fechado. Quando você envia o estado verdadeiro, o NF vai estar aberto. Daí, apenas para esclarecer como funciona essa conexão, porque em alguns vídeos anteriores que eu mostrei apenas a placa, não falei muito de detalhes técnicos, perguntaram se não era perigoso queimar esses relés, né? Então, nessa placa específica aqui, que é HF002, esse Hofer PLC, o circuito ele já tem um driver ULN 2003. Então, esse driver aqui é um circuito integrado, que é próprio mesmo para fazer esse tipo de acionamento. Então, a conexão de 12 volts vai sempre ligada direto na bobina do relé, e esse driver aqui, ele vai receber um sinal do Arduino, quando o sinal do Arduino for verdadeiro, um sinal de 5 volts, essa chave aqui interna desse driver vai fechar e vai chavear os 0 volts. Então vai passar a conduzir aqui energia por essa bobina do relé e o relé vai ser acionado. Esse driver aqui também ele tem um diodo de proteção contra a polarização reversa. Então caso essa bobina aqui gere algum surto de tensão, esse diodo vai dissipar e não tem perigo de queimar o Arduino. Bom, só passando para avisar que esse vídeo vai ter uma parte 2, então eu resolvi separar em duas partes para não ficar muito longo. E nessa parte 2 eu vou mostrar como que faz daí a programação no LD Micro para associar essas entradas digitais, essas saídas digitais que a gente viu nessa primeira parte aqui. Além disso, eu já fiz um segundo vídeo sobre essa parte de questões de entrada e saídas digitais, no qual eu vou mostrar como fazer um contato de selo na linguagem ladder no LD Micro. Então com isso eu espero fazer esses dois vídeos. E eu vou dar uma pequena pausa nessa sequência de vídeos sobre essa placa de Arduino, porque eu já estou aqui em outra cidade, né? Você pode ver que o cenário mudou, se você acompanhou os outros vídeos do canal. Então eu não consigo gravar com tanta velocidade esses vídeos que precisam ter câmera, que precisam mostrar as coisas. Então eu vou me focar em vídeos do SCADA-BR e tá vindo um conteúdo muito interessante no canal, que eu não quero revelar agora para não estragar a surpresa, mas vai ter um conteúdo muito bom sobre o SCADA-BR nos próximos vídeos. Então, se você gosta desse conteúdo, eu peço novamente que se inscreva aqui no canal, pode curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, em caso de dúvidas, fique à vontade de deixar nos comentários. Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos.